Acho que essa é a primeira pergunta, né? Todo mundo quer saber J. Carlos, até porque meu nome é Antônio Carlos. Mas J. Carlos foi quando eu comecei a vaquejada, um amigo meu, J. Pereira, que é José Pereira. A primeira vaquejada que eu fui correr foi em Governador Valadares. Quando for fazer a senha, você tem que colocar o nome lá certinho. Aí ele colocou o nome dele, José Pereira. Falou, não vou colocar José Pereira não, vou colocar J. Pereira. Aí eu vou pegar o nome do meu puxador, que é o Antônio Carlos. Não, Antônio Carlos não. Para combinar, nós vamos colocar o J. Carlos. Sou vaqueiro e corro gado e meu cavalo é um estouro. Pra isso eu tenho uma série. Eu já assistia a vaquejada. Assistia não, que na época não tinha nem televisão, na época que eu via vaquejada. Eu vi vaquejada em Pinheiros mesmo. Ali no pavilhão, antigo pavilhão. Eu ia lá, passava lá como criança, sabe? E via o povo correndo, os meninos correndo, Leonardo Figueiredo, Lezinho, aquela galera das antigas. E aí eu via aquele povo correndo ali. E meu pai sempre foi um gerente de fazenda. Então eu nasci em fazenda, criei em fazenda e montei cavalo toda a minha vida. E quando eu via aquele Lezinho, Joabe, Leonardo correndo, aquele coração batia, velho. Cara, aquilo ali acho que despertou. Só que eu vim descobrir que eu gostava de vaquejada mesmo, eu já tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Que eu morava em fazenda, tal. Aí um amigo meu, de fazenda, fez uma pista do lado. Aí pronto, foi aí que eu comecei a correr, que eu achei que o meu lugar era ali. O cavalo é tudo, né? O cavalo na minha vida, acho que na vida do vaqueiro é tudo. É tudo. É onde você começa a correr, é onde você começa a gostar do cavalo. O cara tá correndo bem, o cara tem uma porteira boa, tem uma corrida boa, tem uma saída boa. Tudo é o cavalo, moço. Para derrubar o boi, para chegar na faixa, é o cavalo. Agora, eu já tive bons resultados com o cavalo, ruins resultados também, isso é normal. Mas o cavalo hoje na vida nossa, do vaqueiro, é tudo, velho. Um cavalo bom hoje faz a diferença numa vaquejada. Eu que vivo da vaquejada até hoje, né? Tem que ter um cavalo bom. Não só de puxada, como de esteira. Eu acho que o cavalo hoje é essencial para uma boa competição. O seu nome é linda joia, ela é das mais corridas. Rapaz, a vaquejada hoje, para você fazer uma vaquejada hoje, não é fácil. Tem que ter uma estrutura que nem essa do Parque Majopa, aqui que você está aqui, que a gente está aqui, você já viu aí. É diferenciada. Você conta aí com quase 1000 bois para fazer essa competição. Uma equipe grande de curral, de locutor, de juiz, entendeu? Então, assim, não é fácil fazer uma vaquejada dessa. Só um parque, né, que está bem estruturado, bem organizado. Que, né, você tem que fazer uma vaquejada que você começa do início e tem um fim. E essa vaquejada você tem que ter boi, tem que ter um bom locutor, um bom juiz, né, uma boiada que favorece a todo mundo. E quando você pega, eu chamo o locutor, e aquele locutor entra na pista, vai correr, você tem que ter uma carreira boa, um esteireiro bom, um esteira bem que faz um conjunto para derrubar um boi na faixa e valer o boi. O vaqueiro cabecinha também correu. Cara, a vaquejada de Pinheiro é uma tradição que eu era criança. Eu era criança, passou pelo parque do Galdino, passou por Antônio da Maté, passou por vários prefeitos aí. Você sabe que a vaquejada de Pinheiro depende da prefeitura. Depende da prefeitura, toda a vida foi. Dentro disso aí da prefeitura, fazer um parque, estabilizar, o parque está ali já pronto, né? Falta poucos requisitos para finalizar, mas é fundamental frisar que a vaquejada de Pinheiro
se não tiver a família Couvre, a família Orlete e outros amigos, né, Renatinho Marchioli, outros fazendeiros, não tem como acontecer. Porque não adianta eu fazer uma vaquejada, eu vou fazer uma vaquejada de Pinheiros, cara, mas cadê boi? Se a família Couvre, Orlete e os amigos não favorecer, não tem a vaquejada, não tem. Então a gente tem que frisar muito bem, porque a gente depende dessa família aí, dessas empresas, não só da prefeitura, para fazer essa vaquejada, né? Tá tudo prontinho, tá tudo certinho lá. Só falta mesmo 3 itens para finalizar, que é a areia, o banheiro dos vaqueiros e o banheiro dos cavalos. Mas tá tudo certo. Menino é um vaqueirão, perdeu a vaca e A comunidade é super importante, vai ser importante sempre, toda hora. Porque a prefeitura só ajuda, só doou o parque, mas a comunidade vai ter que ajudar. Né, nos patrocínios, na boiada, entendeu? Isso aí é fundamental. E é uma festa que é de benefício para a cidade no todo. Favorece o mercado, a gasolina, a roupa, o calçado, a tudo, a tudo. É uma festa, os hotéis, cara, é uma festa que chama a gente para dentro e ali vai consumir. São 5 dias de festa ali, então só é lucro, só é benefício. famosos da região, no dia se arrepender. Rapaz, a vaquejada sempre uma batalha. A vaquejada sempre é uma batalha. Eu vim lá de baixo, meu pai tomava conta de fazenda. Quando eu via vaquejada não tinha condição, meu pai não tinha condição, meu pai era gerente de fazenda. Eu vim correr vaquejada mesmo já com 15, 16 anos. Só que eu fui um cara que eu me destaquei muito na fazenda, corria boi na fazenda mesmo, na beira da cerca, da raquete em boi. Quando me jogou na vaquejada, pronto, deu certo. Então a vaquejada tem dificuldade demais. Hoje nós temos aí em dia os tratadores que começam ali tratando do cavalo, cuidando do cavalo, zelando do cavalo. Essas pessoas, essas crianças, né, esses meninos que tratam dos cavalos, que cuidam, se tornam bons vaqueiros. Nós temos grandes campeões aí, né? Então assim, a vaquejada não é fácil, é muito sofrida. De qualquer forma você pensar, de viajar, de levar o cavalo, de comprar a ração. Mas é uma coisa, é uma tradição também. Antônio E tá no sangue. dedicou-se, nasceu num buzeiro doce, naquele sertão gostoso. Pois é. Eu tô com essa camisa aqui hoje, representando aqui o Grupo Fofão, né? Que na época eu trabalhava no Grupo Fofão. Foi um grupo muito importante na minha vida, mas muito mesmo. Que me levou lá pro altar, me levou lá para onde qualquer um quer estar. Eu agradeço muito a Kimura, a Fofão, né? E não foi fácil chegar lá. Não foi fácil. Foi fácil. Na época, eu vou contar a história da época do Mundial mesmo, que foi... Nós tínhamos 3 cavalos para ir para essa competição. Na reta final de embarcar os animais, o cavalo de decreto da minha cela, o Frei Rossi, deu tipo um unheiro na unha, não deu para ir. Aí nós levamos o Show de Milhão e o Léo, o Lírio e o Léo. Vamos para essa competição. Nós éramos em 3, era eu, Daíta e Rogerinho, que corria nos cavalos. Era 3 cavalos para 3 vaqueiros. Só que aí, um ficou. Aí Kimura, né, nosso chefe lá, nosso pai, nosso amigo, nosso técnico falou assim, vocês vão e correm. Aí comecei a correr. Eu corri em Show de Milhão, Rogerinho também. E quando chegou lá, para complicar, o Léo, que era o segundo cavalo, mancou também. Ele mancou. Quando ele mancou, nós corremos 3 em quem? Só no Show de Milhão. Eu, Rogerinho e Daíta. Aí o Kimura falou assim, que é nosso chefe. Quem passar vai continuar. Dessa competição, só eu passei. Só eu passei. Aí Kimura falou assim, Jota, só você fica agora.
Rogerinho Madeira para arrumar correr os cavalos. E a partir dessa hora aí, mano, esse cavalo se destacou, esse cavalo derrubou boi, nós dois juntos. Na verdade, o Show de Milhão foi o cavalo que se destacou nesse campeonato, até porque correu 3 vaqueiros nele. Correu 3 vaqueiros, eu, Daíta e Rogerinho. E quem ganhou o campeão, o mundial, foi o J. Carlos, fui eu, ganhei nesse cavalo. E esse cavalo, ele era um cavalo de porteira, de corrida, como todo mundo sabe, que pode assistir e ver. É um cavalo que era diferenciado. Ele nasceu para ser campeão, né? Então, Kimura, o Grupo Fofão está de parabéns por isso. O Grupo Fofão, eu agradeço muito o Grupo Fofão por me ter levado, me colocado lá nesse altar que eu tenho hoje, graças a Deus. Eu tenho esse prêmio, e agradeço muito o Grupo Fofão, né? A Kimura e Show de Milhão. Cara, aí você tocou num assunto que eu vou dizer, velho, que é fácil e é difícil ao mesmo tempo, que eu vou dizer, aquele homem ali, Zé Maria, eu tenho tudo na minha vida, agradeço aquele homem. O que eu tenho na minha vida, agradeço aquele homem. De ser um agente, de ideologia, um cara que me incentivou, que cuidou das minhas coisas, foi Zé Maria. Só para vocês saberem, a primeira casa que eu comprei na minha vida, ele que fez eu comprar. Jota, compra essa casa aqui, ó, com esse dinheiro que você ganhou desse prêmio aí. Então, assim, Zé Maria, ele era a minha cabeça, era a minha ideologia, Zé Maria. Ele cuidou de mim. Dona Diná, nossa senhora, a esposa dele, pensa na mulher, minha mãe, minha irmã, sabe, cara? Então, assim, eu tenho uma afeição muito grande pela família Zé Maria e Dona Diná, pelas meninas, Edilene, Magna, Toninho, que nós estamos, eu e Toninho estamos hoje juntos, pegados do mesmo jeito até hoje. Então, é uma coisa assim que meu coração sempre abala quando eu falo em Toninho, em Zé Maria e Dona Diná, cara. É muito, mas muito mesmo. Foi tudo na vaquejada, né? Zé Maria fez aquele parque que tem lá hoje, aquele parque velho ali, ele que fez. Quando eu estava no Grupo Fofão, ele já estava afinado de carreira. Jota, volta para cá de novo, para você cuidar das minhas coisas aqui, que eu preciso de você. Zé Maria ficou sem ninguém naquela época. E era um cara que acreditava muito de mim. Ele era muito amigo do meu pai. Era como se fossem irmãos, né? Era muito amigo mesmo. Meu pai gostava dele demais e ele também, né? Tinha aquela afinidade toda com meu pai. Eu ouvia sempre ele falar assim que Jota era um grande vaqueiro, né? E era uma pessoa ímpar na vida dele, né? Uma pessoa maravilhosa. E estava sempre presente em todos os momentos da nossa vida, né? No aniversário, também estava presente nos momentos tristes da nossa vida, participava de tudo na nossa vida. E como vaqueiro, meu pai era assim, acho que o fã número 1 de J. Carlos. Ele tinha uma admiração muito grande. Quando aconteceu que ficou sem um parque de vaquejada em Pinheiros, ele prometeu que nem que fosse com recursos próprios, ele construiria um parque de vaquejada. E ele construiu. Na época eu não morava, mas Toninho acompanhou a Edilene, eu morava fora. Eles construíram esse parque e ele conseguiu fazer uma última vaquejada antes do acidente que ele teve. Que foi fazendo o que ele gosta, né? Que é correr vaquejada. Assim, eles eram tão unidos que quando o Jota já estava morando na Bahia, correndo vaquejada na Bahia, aí veio umas corridas aqui em Minas. Aí ele foi com a gente. Aí chegou na vaquejada de Minas Gerais, ele correu no mesmo animal que meu pai. Aí nesse dia eu ainda estava batendo esteira ainda. Aí, quando ficou 5, estavam os dois no mesmo animal. Aí era um animal que meu pai corria. Meu pai pegou o animal da cela dele, deu pra Jota correr e montou em outro. Aí acabou não dando certo no outro, perdeu. E Jota veio e ganhou o primeiro lugar no animal dele, da cela dele. Então, Zé Maria foi tudo na minha vida. É um cara que deixou um legado muito, muito, muito bonito para mim. Deu calor, valendo uma chinerai, o prêmio de... Minha família é tudo na minha vida. É Deus e minha família. Marluza, cara, Marluza foi tudo. Deus foi um presente de Deus que colocou na minha vida.
Ela me ensinou tudo. Não é porque eu era errado não, mas ela me ensinou a botar eu ficar no caminho. Marluza, ela passou por vivência comigo eu no mundo, correndo vaquejada, ela ficava, você entendeu? E aí chegou um momento de gravidez, ela passou essa gravidez toda, ela aqui, eu viajando. Graças a Deus a família dando apoio, claro que nunca deixou de família, a família dela foi muito essencial nisso. Dona Didi, seu Angelim e as irmãs. Mas ela nunca deixou a peteca cair. Eu vi mais ser um apoio da família, né? No processo de ele ser pai, ter um filho e eu ser esse apoio aqui para a família. E ele continuou no mundo. E o que nos sustentou foi isso, né? Essa parceria, respeito, enfim, confiança. O Jota ficava fora 30 dias, 50 dias, voltava em casa, era 15, 20 dias no máximo. E todo esse processo eu tinha que dividir o meu marido com todo mundo. E eu tinha que entender. No início não foi fácil. Poxa, ficar fora e volta. Eu tinha que dividir. Porque sempre foi uma relação muito forte com o seu Zé, principalmente, né? E todos os outros amigos que conviviam aqui nesse ambiente. De caminhão e viajamos em família. Se eu não me engano, foi para o Prado. Aí, assim, o Fernando bem pequenininho, aí ele veio no caminhão do Grupo Fofão, que era um caminhão, né? Todo equipado, um destaque. Foi, assim, foi um momento bem marcante pra gente. Tá junto, vivendo a vaquejada no caminhão, acordar, fazer o café, a refeição, né? Foi bem interessante. Nunca deixou a peteca cair, ela foi maravilhosa, do início ao fim e até hoje. Pensa numa mulher que não tem nota para ela, não. Ela é 1.100, 200, pensa numa mulher maravilhosa. Então, assim, na época eu viajava, falei, gente, eu não aguento mais não, vou ter que voltar para casa. Meu filho chegou e eu voltei. Graças a Deus, não tinha, aí quando chegou, não tinha como sair mais não. Marluza hoje é a luz, é o caminho que eu tenho na minha vida. Meu filho Fernando, que armaria. Pensa no menino, pensa num garoto, velho, que tá ali, tá estudando. É um orgulho muito grande dentro do esporte ter meu pai como meu pai, J. Carlos, o nome J. Carlos, o atleta que ele foi. Mas além disso, como pai, né, é uma pessoa fenomenal. Eu amo muito ele, tanto ele quanto minha mãe. Mas são duas pessoas muito boas. Meu pai é uma pessoa que eu não tenho palavras para descrever. Ele é assim um exemplo para mim. Mas todo dia eu falo com ele, todo dia ele me acompanha. Quando ele pode vir cá para Pinheiro, ficar comigo aqui. Cara, tá no dia a dia, na lida comigo. Entendeu? Menino bom, coração bom, cada mentalidade que... Gente, só Deus mesmo, tem que agradecer a Deus porque essa família que eu tenho. Muito fácil falar de JK. Eu, na verdade, tenho muitas histórias para falar de JK. Eu fui um cara que comecei tratando de cavalo para JK. Rodava por esse Brasil todo. Eu tive o sonho de ser vaqueiro e a referência minha, hoje quando um cara me pergunta onde é que você é, eu sou lá da cidade de JK. Onde, todo lugar, todo o Brasil onde eu rodo e que eu chego, todo mundo fala de JK. 2004 para 2005, numa vaquejada de Prado, ele corria no Show do Milhão. E antes a gente só escutava falar de Jota, porque naquela época não tinha essa mídia, né, que tem hoje. Então, a gente escutava muito, né, histórias e tal. Então foi a primeira vez que eu conheci ele, foi lá, nessa vaquejada. Eu tive uma honra de ser amigo acredito eu, que é um dos melhores amigos dele, que foi finado Zé Maria, e o qual hoje eu tenho assim, uma honra de ser padrinho do neto dele. Então a gente teve esse vínculo muito grande, entendeu? Então desse encontro meu que eu tive com o Jota, aí sempre a gente, né, foi tendo esse convívio, e a simplicidade dele, a humildade que ele sempre teve, porque Jota assim, eu falo porque
não tinha essa mídia, né, que tem hoje. O Jota, falar dele é título, né? É vitórias. Porque tem muita gente que eu vejo hoje que começa para correr e já acha que não é bem assim, entendeu? Vaquejada quando eu falo de vaquejada porque eu sou um apaixonado pela vaquejada. Eu conheci a vaquejada em 91 e de lá para cá nunca mais, entendeu? Eu deixei de ver a vaquejada, de viver a vaquejada, entendeu? De ser apaixonado pela vaquejada. E construir muita amizade como a do Jota, que eu tenho a honra de falar que eu tenho amizade com ele. Jota Carlos é um vaqueiro dos mais completos que eu já vi correr em toda a minha história dentro desse esporte. O Jota Carlos, ele é diferenciado em uma disputa. Quando um vaqueiro fica nervoso, ele fica mais normal do que numa classificação de boi. Quando ele pega um touro, parece que ele está querendo derrubar um bezerro. O Jota Carlos, como pessoa, como vaqueiro, conheço a família dele toda, a esposa, filho, lá de Pinheiros e representando Pinheiros para todo o Brasil, foi que levou o estado do Espírito Santo dentro da vaquejada. E é conhecido como um dos melhores vaqueiros da história da vaquejada. Olha aí, Zé Maria, Dona Diná, foi que deu a oportunidade a Pinheiros por acolher essas crianças que vieram, como tantos outros, que o Jota Carlos foi que sobressaiu em cima de todos os nomes que o Zé Maria e Dona Diná criou. Zé Maria é um excelente fazedor de cavalo, um homem que proporcionou de Pinheiros para todo o Brasil saem animais muito caros, valiosos, que eram animais ganhadores de prêmio. E Jota Carlos, junto com Zé Maria e outros companheiros, fizeram de Pinheiros ser um cenário nacional na vaquejada conhecido no Brasil. Rapaz, a gente desde novinho, né, aprendeu com o Jota, e Jota sempre dava conselho. Tinha uns ponizinhos, ele sempre falava, a gente puxava os bois. Às vezes a gente tirava um boi de um jeito e ele sempre falava, olha, desse jeito. Os bois a gente corre mais pelo meio, Jota gosta muito de correr boi pelo meio. Isso é um trem que ele sempre fala. Sempre que a gente bate cera pra ele, é o jeito que ele gosta de correr os boi no meio. E sempre deu conselho quando a gente errava, ou quando a gente acerta, um jeito de pegar no arreio de um cavalo. Tem cavalo que aceita pegar mais de um jeito ou de outro. E sempre que a gente tá passando, dá conselho, sempre tá ajudando nós, né? A gente trabalhando junto. É a referência da cidade também, né? O cara que ajuda, não só eu, já ajudou muita gente. Tem uma meninada hoje lá que sempre vai lá e tem um carralinho só para esses meninos. E ajuda muito esses meninos e vai tirando esses meninos também das ruas, né? E é um cara que ajuda muito a cidade também, né? Ficar do lado dele é fácil demais. Sabe correr um boi, né? Mas falar de Jota é fácil. Jota é uma lenda viva da vaquejada. Pessoa muito direita, honesta, amigo, entendeu? Tudo um cara que pra mim foi 10. E inclusive quando ele foi campeão mundial, antes um pouco, eu andei mais ele, viajei mais ele muito lá pro Nordeste, entendeu? Aí eu fui para um lado e ele continua a carreira dele, entendeu? E aí, após um ano que ele foi campeão mundial, eu tive esse prazer de ser também. Ali, quando a gente entra ali para correr, a gente não pensa no amigo, a gente pensa só no boi. A disputa da gente é com o boi, não é com um amigo que tá do lado, você entendeu? A cabeça da gente fica ali concentrada no boi, de você botar seu boi. Você nem pensa no cara lá, entendeu? E assim, já aconteceu eu e ele disputando, mas, você entendeu? Sempre a disputa minha ou dele, a gente disputa no boi, é com o boi. Cara, na época eu era solteiro, entendeu? E ele é casado, só que a gente passava aí 60, 90 dias lá no Nordeste. E as famílias ficavam aqui, a gente ficava lá 90 dias e vinha aqui, passava uma semana, voltava. Eu era solteiro, mas tinha meu pai, minha mãe aqui, e ele, a esposa dele, o filho, né? Era assim, é ruim. E quando a gente tava lá, dava saudade, chegava aqui, passava uma semana, aí já dava vontade de correr boi de novo, voltava pra lá. E assim foi, ela labuta uns 10 anos.
Rapaz, J. Carlos, eu conheci, na verdade, J. Carlos é uma inspiração para muita gente, principalmente para mim. Porque quando eu era menino em Governador Valadares, eu ia para a beirada da cerca para ver ele correr. J. Carlos é uma lenda, né, no esporte da vaquejada, né? Já ganhou muito prêmio. E quando eu era pequeno, a gente se inspirava muito num cara igual ele, entendeu? Ganhava muito prêmio, corria em muito cavalo bom. E além de tudo, um cara muito querido, um cara muito amigueiro. Todo mundo gostava dele e gosta até hoje, entendeu? Ele não tem inimizade com ninguém, tá sempre tentando ajeitar tudo. Um cara que, pelo nível do vaqueiro que ele é um cara que não tem arrogância. Às vezes fica numa final com ele caça todo mundo ajeitar, um dinheiro para todo mundo, entendeu? É uma pessoa muito boa. É uma lenda no esporte da vaquejada. Paz, a verdade é o seguinte, eu tenho 30 anos, eu tenho 51 anos, eu tenho 30 anos que eu corro vaquejada. Comecei a correr através do meu pai. Meu pai participava de umas provas, nada profissional, né? E aí sempre ia, e esse trem fica no sangue da gente. E o conselho que eu dou é para que a pessoa que estiver começando nunca desista. Entendeu? Porque o caminho não é fácil. Mas se o cara for persistente, ele consegue vencer. E o outro ponto positivo da vaquejada, no entorno, é a amizade que a gente faz, entendeu? Eu mesmo, às vezes, eu saio de Valadares para vir numa vaquejada, não é só para correr, não, é para ficar no meio dos amigos, bater um papo, tomar uma cerveja, relaxar a cabeça. E aproveita a vida, que a vida é muito curta. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. J. Carlos é um mestre, né? Eu, quando comecei na vaquejada em 2010, 12, ele corria representando áreas muito importantes que tinha muito renome no esporte na época. Não só na época, até como hoje. Então o J. Carlos sempre foi uma inspiração muito grande para todos nós que começamos naquela época. Era um cara que corria no fly horse, onde foi, ganhou tudo. E além de tudo, com a sua simpatia, com o seu jeito de ser, representando na bandeira o Estado do Espírito Santo, foi um cara que foi exemplo para todos nós daquela época. Então sou um cara muito lisonjeado por ter ele como uma referência. E ele para mim é uma referência, não só como vaqueiro, mas sim como pessoa, como um cara que agrega e tem referência no nosso esporte. Rapaz, J. Carlos, eu conheço de infância, J me pegou no colo, fui criado junto ali. Ele era muito amigo, né, do meu tio, o finado Zé Maria era casado com minha tia. E J é muito amigo da família toda a vida, grande amigo, grande profissional. J é difícil até ter palavras para falar do homem que J é. Como amigo, como profissional, como vaqueiro. Sou um admirador dele. Pai, J. Carlos, a gente... É até difícil dizer dele, né? Pelo campeão mundial que ele é e o professor nosso lá, que sempre monta nos nossos cavalos. E tá sempre acompanhando meu filho, dedicando, ensinando ele. Que, como eu tenho só um filho só e é homem ainda, né, masculino, a gente fica louco e quer seguir o mesmo passo da gente, né? Criar cavalo e tá com a gente, correr. E Jota sempre dando o maior apoio com ele. E um apoio ainda de um campeão mundial, né? Isso é muito gratificante pra gente. Bota pegado que o pai tá aqui apoiando seus passos aí na vaquejada. De hoje o J. Carlos, ele é referência para todo mundo na região. Tanto o vaqueiro mais novo que está começando, tanto o vaqueiro velho, mais velho, que já tem muito tempo de experiência. Pela história dele na vaquejada, né? A história dele é vitoriosa demais. Né? J. Carlos hoje representa muito para todos nós aqui na região. Eu, principalmente com os meus animais, eu tento utilizar muita experiência de J. Carlos para tentar melhorar os meus animais, porque J tem todo o caminho, né? J sabe vírgula por vírgula sobre o cavalo de vaquejada. Então eu utilizo muito nos treinos, pergunto essa semana, treinando, meu cavalo com uma diferençazinha que eu não queria, eu perguntei ele falou, faça assim, e meu cavalo consertou na mesma hora, veio melhor, né? Melhorou o desempenho dele. Tenho muito orgulho de bater esteira para um cara igual o Jota, porque ele para mim foi tudo para mim, né? Ele foi quem me ensinou a correr, quem me ensinou tudo. E eu sempre, quando estou batendo esteira por ele, sempre dá aquela pressão a mais, porque não é a mesma coisa que você bater esteira com uma pessoa qualquer, né? O nome dele pesa. E é um orgulho muito grande de bater esteira por ele sempre e estar sempre do lado dele e podendo ajudar de alguma forma. Fez a diferença, fez. 90% do que eu sei hoje eu tenho que agradecer a ele.
Que tudo que eu aprendi hoje do correndo boi sobre a vaquejada, até hoje eu aprendo, né? Foi com ele, com a ajuda dele. Rapaz, para falar do meu compadre, a gente até emociona, né? É difícil falar dele, porque para mim é um cara especial. Tem muitos anos que a gente conhece, nunca teve uma desavença nós dois. É um cara, para mim, que é um cara de família, que é um irmão quanto um time, entendeu? Para mim é um cara 100%. Rapaz, J. Carlos é um cara que ele não precisa mostrar para ninguém o que ele foi, não. O que ele já fez, já. Ele é considerado um cara que já ganhou tudo, né? Dentro da vaquejada, ganhou tudo. Já foi até campeão mundial, já foi uma vez. É uma satisfação muito grande ter. Inclusive, até hoje está nativo ainda. A vaquejada é um negócio da família, né? E é muita amizade, ser boa, Quem gostar da vaquejada tem que vir para dentro, porque essa é coisa boa. E a amizade é muito grande na vaquejada, é uma família que você tem, arruma. E se igual um cara igual o Jota, você não vê ninguém falar mal dele. É um cara que já... Não sei dizer dele, né? Tem que dizer o bem. Correu valendo 500, mas passou decepção. Fez empolgar as pessoas, bodinho de Alagoas, perdeu, chorou com razão. A turma de Monterópolis, no estado alagoano, correu, valeu R$1.000, ficarão só no engano. Dereis correu mais Maria.